Oi, pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui para falar sobre o que eu chamo de o dilema do spray natureba de ambientes. Esse termo surgiu numa palestra que eu dei no Conaroma, que se chamou Aromaterapia para Nerds. E aí lá eu justamente falei sobre o que é o dilema do spray natureba. Vou explicar para vocês o que é aqui, mas deixa eu dizer que se você quiser assistir essa palestra, ela tem um pouco mais de 2 horas e meia de duração. Eu disponibilizo o link dela gratuitamente através do site da Casa Mai. Você tem que entrar lá no site, que é casamai.com.br, achar na homepage o banner de downloads e materiais gratuitos, clicar, né, e aí preencher seu cadastro e você recebe o link dessa palestra gratuita e de várias outras que estão lá também. Bom, o que é o dilema do spray natureba de ambientes? O dilema é o seguinte: quando você está fazendo um spray natureba, você precisa pensar em dois fatores, né? Que dois fatores sejam naturais, aliás. Que os óleos, que a fragrância seja 100% natural, portanto, você vai usar óleos essenciais, e que também a base desse spray, né, o veículo no qual esses óleos essenciais serão carreados, também seja natureba. E aí, no caso dos óleos essenciais, beleza, é o nosso dia a dia, a gente vai fazer um sprayzinho só com óleo essencial. No caso do carreador, a gente vai usar o que mais de natural nós temos, que é álcool, certo? E aí nós vamos utilizar um álcool neutro, digamos de cana-de-açúcar, que vai ter lá os seus 92, 96 graus. Ou então a gente pode também utilizar um álcool de cereais, se bem que eu acho que não tem a menor necessidade de usar um álcool de cereais, porque o álcool neutro, de boa qualidade, olfativamente, ele já é muito pouco perceptível e vai interferir muito pouco no cheiro do spray. E aí, quando você vai misturar esse álcool forte, né, com os óleos essenciais, você tá no melhor dos mundos, porque você vai conseguir fazer um spray com uma grande concentração de óleos essenciais. Usualmente a gente faz o spray de ambiente a 5%, mas vamos imaginar que você precisa aumentar um pouquinho, eventualmente até a 10%, apesar que é um desperdício absurdo jogar uma eau de parfum no ambiente, né, porque 10% é concentração de eau de parfum. Na verdade, é concentração de parfum, né? Mas enfim, você conseguiria porque o álcool é um bom solvente dos óleos essenciais. Não de todos, tá? Tem alguns óleos essenciais que diluem mal em álcool. Mas, no modo geral, dentro da paleta que a gente costuma utilizar, você vai ter um spray legal, com uma boa diluição e vai ficar lindo, maravilhoso. Super natureba. Só que qual que é o problema desse spray, né? Ele acaba potencializando a evaporação dos óleos essenciais, que já é super rápida. Então, assim, a gente pega uma fragrância que por conta própria já tem um péssimo poder de fixação, que são os óleos essenciais, com raras exceções, que são aqueles óleos bem ricos em sesquiterpenos, como vetiver, como mirra, como por exemplo, copaíba, cedro atlas, enfim. E aí você mistura esses óleos, que já são super voláteis à temperatura ambiente, com um álcool que também é super volátil. Então, o que acontece? Você tem um spray de ambiente lindo, maravilhoso, super natureba, que não fixa nada, cujo poder olfativo é muito efêmero. E aí você quer colocar esse teu spray para o teu interagente utilizar, ou então você dá ele de presente para alguma pessoa, ela vai dizer: ai, mas não senti nada, o cheiro não dura, não fixa, não perfuma a casa. Não perfuma mesmo, né? O efeito é muito efêmero, é muito rápido. E aí, como é que você faz para consertar esse, entre aspas, defeitinho desse spray de ambiente natureba? Bom, você precisa achar um jeito de desacelerar, digamos assim, a evaporação dos óleos essenciais. E com isso, você acaba tendo que colocar algum outro produto, algum outro solvente ou algum outro produto dentro da tua base carreadora que segure um pouco a evaporação dos óleos essenciais. E assim, vou dizer, ou você faz isso, ou então você muda a fórmula e só faz um spray de ambiente lotado de nota fixativa. Só coloca, por exemplo, faz o spray apenas de vetiver. Mas lembrando que se esse vetiver não entrar em contato com uma superfície porosa, vai evaporar do mesmo jeito, tá? Porque não existe fixação no ar. A fixação requer uma superfície de contato. Então, no final das contas, mesmo que você mexa na fórmula, você nunca vai ter um spray de ambiente tão potente se você não mexer na base carreadora. E aí, o que as pessoas fazem, né? Bom, eu ainda quero ficar dentro da coisa natureba, então eu vou colocar um pouco de água misturada com meu álcool.
A água é ruim porque ela não vai dissolver os óleos essenciais, mas por outro lado, ela se mistura bem ao álcool e aí eu vou acabar desacelerando um pouco a evaporação desses óleos essenciais. Então você vai lá todo feliz, coloca um pouco de água na tua base de spray, nesse teu álcool, e aí o que você percebe é que teu spray, em vez de estar lindo, transparente, translúcido, fica turvo. Então é esse o que eu chamei de o dilema do spray Natureba de ambiente. Ou ele fica super volátil e lindo, transparente, translúcido, ou então você segura um pouco a evaporação, mas ele fica feinho e turvo. Claro que não tem problema nenhum de ficar turvo, isso não é um defeito da qualidade, né, do produto, nem do desempenho do produto, é apenas um defeito estético que você consegue corrigir colocando esse teu spray num frasco escuro. Ok, resolveu, né? Mas mesmo que você acabe colocando num frasco escuro, sempre tem um limite muito pequeno de água para você misturar nessa base carreadora. Primeiro porque você vai estar diminuindo a quantidade de óleo que você consegue veicular nessa base carreadora, porque você enfiou água lá, então a água não dissolve os óleos. De maneira que você, e depois justamente por conta da questão da turbidez, então de maneira que você vai trabalhar lá com 2%, 3% de água, no máximo. E aí, se você quiser tentar diminuir um pouquinho essa turbidez, você pode, de repente, depois de deixar macerando durante 15, 20, 30 dias, ou então fazer aquela maceração 24 horas na geladeira, 24 horas sem, fora da geladeira, né, durante uma semana, 10 dias, você pode depois coar esse teu spray e aí você vai ter uma mistura um pouco menos túrbida, mas 100% transparente não vai ficar. Então, é uma decisão que você precisa tomar. Agora, o que acontece? Quando você não tem mais a questão da Naturebice com esse spray de ambiente, você pode utilizar um outro solvente para misturar com esse álcool, que este sim vai resolver ao mesmo tempo o problema da turbidez do seu spray e o problema também da rápida evaporação do seu spray de ambiente. E aí estamos falando de propileno glicol, tanto do dipropileno glicol quanto do propileno glicol, tá? Normalmente se usa dipropileno glicol porque ele é mais barato, tem grau cosmético, e o propileno glicol sem o di antes tem grau alimentício e aí acaba sendo mais caro, né? Agora, qual que é o problema de você colocar o di ou propileno glicol misturado com esse teu álcool nessa base carreadora? Você deixou de ter um spray Natureba. Não tem jeito, situação ideal não existe. Sempre a gente está fazendo trade-off na vida. Então, quando você coloca o propileno ou dipropileno glicol, você acaba aumentando um pouquinho realmente, digamos, o poder fixativo desse spray. Eu não gosto de usar a palavra fixação para esse tipo de coisa, porque a fixação ela não vai acontecer da mesma maneira como acontece com perfume, tá? Mas você, digamos assim, desacelera um pouquinho a evaporação desses óleos essenciais, então tem mais chance de, em contato com alguma superfície, eles durarem um pouco mais de tempo. Milagre não vai acontecer, milagre só acontece se você mexe na fórmula. Só que mexeu na fórmula, mexeu no cheiro que você tem, mexeu no aspecto terapêutico e sutil que você também estava querendo com aquela formulação. Só que o problema de quando você enfiar o propileno ou o dipropileno é que você enfiou lá um produto que a cosmética verde já não aceita mais. Ah, Maíra, mas eu tô passando esse spray no ar, eu não tô passando na pele. Pois é, mas tem gente que ainda assim não quer ficar inalando esse propileno e esse dipropileno que está na tua base carreadora desse spray. Mas, por outro lado, o spray vai ficar super transparente, né? Vai ter uma performance de evaporação melhorada e você pode trabalhar com 5%, você pode até colocar 50% de propileno, 50% de álcool, digamos assim, metade, mas vamos lá, que você coloque 5%, 10%, até que colocando propileno ou dipropileno, talvez você até consiga colocar um pouquinho de água, porque inclusive fica mais barato, né? Colocando água destilada do que colocar apenas esse álcool e o propileno, sem que fique turvo. Então são essas coisas que você vai ajustando. Mas efetivamente
ter um spray 100% natural, com ótima performance de evaporação, é uma coisa difícil. A parada é difícil, tá? Tem substitutos para o propileno ou para o dipropileno? Tem, glicerina vegetal, mas ela não dilui os óleos essenciais e nem todos eles com a mesma performance que o propileno. Ah, eu poderia utilizar o propanediol, que tem o nome comercial de Zemeia. Pode, mas também não vai diluir todos os óleos na mesma performance. Ah, outra coisa, posso colocar o miristato de isopropila, sorbato de isopropila, sei lá, sorbato de... acho que é isso mesmo. Então pode, você tem um monte de solvente que você pode começar a utilizar. Mas ter uma abrangência de solubilidade com boa parte dos óleos que a gente trabalha, isso aí realmente é álcool e propileno glicol, tá? Então é uma coisa difícil e via de regra você vai estar fazendo algum trade-off. O que significa isso? Você vai estar aceitando perder num lado para ganhar no outro. São escolhas que você vai fazer. Mas eu acho assim, isso é uma questão que se coloca quando você acaba vivendo do comércio de sprays de ambiente, né? Porque daí você vai acabar pegando todos os tipos de público e vai pegar um público que está muito acostumado com sprays de ambiente feitos com fragrância sintética, na maior parte, né? E aí ele vai reclamar muito da performance do teu spray. Quando você está trabalhando no nicho do interagente, né? Do consumidor de aromaterapia, normalmente esse consumidor ele é informado e ele já sabe, né, que óleo essencial não se comporta como fragrância sintética e ele está disposto a ter um produto que não performa na evaporação como um produto de mercado, de massa, mas que agrega outros benefícios, como o fato de ter apenas produtos naturais, né, ingredientes naturais, o fato de ser um produto que agrega finalidade terapêutica. Então, às vezes ele está disposto, ele fala assim, beleza, vamos ficar aí só na base mesmo realmente do álcool, e vou colocar um pouquinho de água, põe num frasco escuro e ok, eu compro essa turbidez, sem ficar com grandes neuras de ter que ficar borrifando mais vezes esse spray do que ele faria se tivesse um spray feito com fragrâncias sintéticas, né, de origens sintéticas convencionais. Então é isso aí, né? Agora me conte se você tem também esse dilema do spray natureba de ambiente ou se é uma coisa que já está pacificada na sua vida. Tá bom? Mas de fato, mágica não existe. Beijo, até mais.